Once again, a very big good morning for all of you. Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos. So, I'm really happy to see you again, all. Eu estou muito feliz por ver todos vocês mais uma vez. And first of all, I must say thanks to my Lord Jesus Christ, E antes de tudo, eu preciso dar graças a Deus, ao meu Senhor who Jesus chose me Cristo, from the womb of my mother to be His servant. porque me escolheu desde o ventre da minha mãe para estar aqui e proclamar o Evangelho. And second, I'm really thankful to my dear pastor, Pastor Vomar. E, em segundo lugar, estou muito agradecido ao nosso querido pastor Vulmar. So, I'm thankful to you, all the members, presbyters, deacons, E eu sou também grato a todos vocês, os membros, os presbíteros e os diáconos. So, this is my privilege and this is my honor that I met two great men of God, Pastor Amaury and Pastor Vomar. E é grande privilégio que eu recebi da parte do Senhor poder conhecer dois grandes homens de Deus, o pastor Vulmar e o pastor Amaury. So, they are good friends, Eles são bons amigos and this is my honor that they have entered me in their friendship circle. e eu sou agradecido a Deus por eles porque me inseriram dentro do círculo de amizades deles. So, all the glory goes to Lord Jesus Christ. Então, toda a glória seja ao Senhor Jesus Cristo. Amen. Let's see the word of God. Vamos ver então a palavra do Senhor. The book of Judges, O livro de Juízes, chapter 14, o capítulo 14 verse 5 to 9. e os versículos 5 a 9. So, I will read in my language, in Urdu. E primeiro eu vou ler na minha língua, o urdu. So today you have opportunity to listen the word of God in Urdu, Portuguese and English. Hoje vocês têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor em pelo menos 3 idiomas, em urdu, inglês e português. Okay, in Urdu. Primeiro em urdu. फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के पाकिस्तानों में पहुंचे और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने उसे अपने माँ बाप को ना बताया और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो शमसून को बहुत पसंद आई और कुछ अरसे के बाद उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजम है और शहद है। उसने उसे हाथ में लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप को भी और उसने ना बताया कि शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। आमीन। Desceu, pois, com seu pai, e chegando às vinhas de Timna, eis que leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, test and temptation, these are the part of Christian life. e testes e tentações, isso são coisas que fazem parte da vida cristã. Because Jesus said, as I do not belong to this world, you also do not belong to this world. Porque assim como Jesus disse que ele não pertence a este mundo, nós também não pertencemos a este mundo. We believers, we live on earth, E apesar de nós vivermos aqui na Terra, but we don't have any connection with the earth. nós não temos nenhuma conexão com esta Because Terra. we are watching over the heaven, over there we have homes and God's presence. Porque nós olhamos, na verdade, para além desta terra, para onde está o Senhor, nos céus, onde nós desfrutaremos de muitas das bênçãos dele. And very soon we are going to move over there in the heaven. E logo nós vamos nos mudar daqui para lá, para o céu. And until since we live on earth,
we don't have any deep connection with the earth. E até que nós cheguemos lá, por enquanto nós não temos nenhuma conexão profunda aqui com a terra. Because the day comes when the earth would be no more. When the earth would be no more. It would disappear. Então, porque chegará o dia em que essa terra já não mais existirá. The day Lord Jesus comes, everything would disappear. E no dia em que Jesus voltar, tudo que existe aqui vai desaparecer. And what we are watching in these days, E o que nós temos visto nesses últimos dias, everything would be disappear. Everything would be e disappear. tudo o que existe vai certamente desaparecer. And God will make everything new. E Deus vai fazer todas as coisas completamente novas. New earth, new heavens, Novos céus, nova terra and new Jerusalem. e uma nova cidade, Jerusalém. And this is all for us. E tudo isso será para nós. This is our belonging. Essas são coisas que pertencerão a nós. That is our property. Isso será nosso, nossa propriedade. And we are hoping for that glorious day which is going to be very soon. E nós estamos esperando para que essas coisas gloriosas sejam nossas logo. And until that day comes, E até que esse dia chegue, we are on the earth, nós estamos aqui na we are terra, in the body, nós estamos nesse we are in corpo, this physique, nós estamos nesse corpo físico and we may have some tests and temptations. e até lá nós devemos continuar tendo alguns testes e tentações. And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e remember, irmãs, lembre-se, in this body, neste corpo, tests can come, as provações podem vir, temptations can come, as tentações podem vir, but they cannot defeat you. mas eles não podem derrotar They você. cannot get you down. Eles não podem jogar você para baixo, Because the temptation of the believer is not to get him fallen, but to pick him up. porque as tentações para o crente não foram feitas para jogá-lo para baixo, mas sim para levantá-los, erguê-los. And all the time, the temptation of the believer is to pick him up, up in the eyes of the God. E todo o tempo essas tentações servem simplesmente para erguer o cristão e para fazer com que ele se aproxime mais do Senhor. And we can see many believers, they were tempted, E nós podemos ver que muitos crentes, eles são tentados, they were tested, eles são provados. and after the test and temptation, they grew more. E quando eles passam por essas provações, eles crescem cada vez mais. And the Pastor Umar said E o that the pastor- persecution cannot stop the church. It will be the cause of growing church. E o pastor Vumar disse aqui no começo do culto que as provações e perseguições que a igreja passa não podem impedi-la, muito pelo contrário, fazem com que a igreja avance e cresça. Because the Paul says nothing can separate us from our Jesus. Porque, como Paulo disse, nada pode nos separar do Senhor Jesus. Not tribulations, Nem a tribulação persecutions, ou a perseguição, problems, os problemas, and neither the death can separate us from our Jesus. e nem mesmo a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Even the death cannot separate us from our E Jesus. nem mesmo a morte pode nos separar do amor do nosso Senhor em Jesus Cristo. And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, tests and temptations, e as provações e as tentações, these are the part of Christian life. elas são parte da vida cristã. If we are walking with Jesus, E se nós estivermos andando com Jesus, test may come. as provações certamente virão. Even though Jesus was tested, Até mesmo Jesus foi provado. but the Bible says he was tested in all the ways like us, but he remained strong, and God granted him the name above them all. E a Bíblia diz que Cristo Jesus foi testado em todas as partes, mas ele suportou as tentações. E ele hoje tem um nome, foi colocado acima de todos, e tem um nome que é sobre todos os nomes. His name is greater than all. E o seu nome é maior do que todos. And this is the only name by which we can be saved. E esse é o único nome por meio do qual nós podemos ser salvos. And this is the name of Jesus. E esse é o nome de Only Jesus. the name of Jesus. Somente no nome And de he Jesus. said, I'm the way, the truth, and the life. E ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, Job, Jó, he was a very good man. ele era um homem bom. And the Bible says he was a righteous man. E a Bíblia diz que ele era um homem justo. And what he did, why he was tempted. E o que foi que ele fez para ser provado da maneira como ele foi?
Bible tells us that he didn't sin against God. A Bíblia nos diz que ele não pecou contra o Senhor. And he didn't do anything wrong. Ele não fez nada de errado. But the day he got up Mas um certo dia em que ele foi levantado ou trazido, and he lost everything. um dia ele acordou e perdeu tudo o que ele He tinha. lost his children, Ele perdeu seus filhos, his wealth, ele perdeu toda a sua fortuna, his health, ele perdeu a sua saúde and everything what he was having, he lost e tudo que ele tinha, ele perdeu. without any reason, E sem explicação without alguma, any information. sem ser informado de He nada. got up and had nothing. Ele simplesmente acordou e simplesmente não And tinha he mais nada. slept and he was having everything. Quando ele dormiu, ele tinha tudo. And he got up and he has nothing. Mas quando ele acordou, ele já não tinha mais nada. And he lost even his health. E ele perdeu até mesmo a própria His saúde. body was full of wounds. O corpo dele ficou cheio de feridas. Even his wife one day said to him, curse the God and die. Até mesmo a esposa dele chegou a falar: amaldiçoa esse teu Deus e morre. And he said a very beautiful phrase. E ele disse uma frase muito bonita. He said, if we receive good thing from God, Ele disse: se eu pude receber coisas boas do Senhor, shouldn't receive the bad ones? não poderia eu também receber as coisas ruins da parte dele? My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, for me, this is very encouraging. para mim isso é muito encorajador. Job was suffering on the earth, Jó estava sofrendo na terra. and his suffering was greater. His suffering was greater. E o seu sofrimento era enorme, era grande. And it was greater than our thinking. E o sofrimento dele era muito maior daquilo que nós podemos Job imaginar. never expected that he, Sofrer da maneira como ele sofreu. but he suffered. Mas ele sofreu. But my dear, Não somos desamparados. Job was suffering. Jó estava sofrendo. E o que estava He acontecendo was então? suffering on the earth, Ele estava sofrendo na terra, but what was happening on the earth? contemplando isso God desde o was céu. creating animals, goats, donkeys, camels, and blessing for the. Deus tinha preparado muitas coisas para abençoar Jó. He was suffering on the earth, Ele estava sofrendo na terra, but God was planning a very nice blessings for the job in the heaven. mas Deus já estava preparando no céu bênçãos ainda maiores do que aquelas que ele teve na terra. Even the beautiful children he was planning for the job. Até mesmo as crianças belas que ele teria, Deus estava planejando para And the ele. lady who said, curse the God and die, E até mesmo quando a esposa dele disse, até mesmo a mulher disse, sou teu Deus e morre, the day came, then she bore a beautiful children for the job. ela foi abençoada com a possibilidade de dar novos filhos a Jó, filhos bonitos. Dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, you may suffer on the earth, você pode até sofrer, but in the God is creating beautiful blessings for you. mas lá no céu, Deus tem preparado boas e muitas bênçãos para vocês aqui na terra. As a Christian, you may have problems on the earth, Como cristão, você provavelmente terá muitos problemas aqui na terra. but God is creating blessings in the heaven for us. Mas Deus tem preparado muitas bênçãos para nós nos céus. This is my testimony. Esse é meu testemunho. I lost my church in Pakistan. Eu perdi a minha igreja lá no Paquistão. When I was losing my church in Pakistan, Enquanto eu estava perdendo a minha igreja lá no Paquistão, God was planning churches in Brazil for me. Deus já estava preparando igrejas aqui no Brasil para mim. He prepared Penha Church for me. Ele preparou a igreja na Penha para mim. He prepared the São Vicente Church for me. Ele preparou a igreja de São Vicente para mim. Even he prepared Oitava Igreja for me. E ele até preparou a 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte para mim. God prepared many churches in Brazil for me. Deus preparou muitas igrejas aqui no Brasil para mim. I have preached in many churches in Brazil. Eu preguei em muitas igrejas aqui no Brasil. How it was? E como foi isso? Because my God was with me. Porque Deus estava comigo. I lost one, Eu perdi um, but He gave me uncountable churches. mas Ele me deu inumeráveis igrejas.
I lost little friends in Pakistan, Eu perdi alguns amigos no Paquistão, but God gave me a lot of friends over here in mas Brazil. Deus me deu uma porção de amigos aqui no Brasil. Even I lost my family, Até mesmo cheguei a perder a minha família, but God gave me a lot of families over here in Brazil. mas Deus me deu uma porção de famílias And aqui no until Brasil. today, E até these hoje. families, they pray for me and they remember me all the times. Essas famílias continuam orando por mim e lembram-se de mim até hoje. My dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, we may suffer on the earth. nós podemos sofrer aqui na terra. We may be in trouble on the earth. We may be in the trouble on Nós earth. podemos até passar por problemas e sofrimentos aqui na But terra. remember, believers are not left alone. Mas lembre-se que os crentes eles não são deixados sozinhos. What happened to Daniel? O que aconteceu com Daniel? All the times we think that Daniel's life was in danger with the lions. Nós o tempo todo pensamos que Daniel passou por um grande apuro enquanto esteve ali no meio dos leões. We read that Daniel's life was in danger in the den of lions. Nós lemos que Daniel passou por uma situação de perigo quando ele estava ali na cova dos leões. And he was in danger. E ele estava em perigo. What do you think? Was Daniel in danger? Mas o que vocês acham? Vocês acham que Daniel estava realmente em perigo naquela situação? No. Não, He was not in danger. ele não estava em perigo. Oh, lions were in danger with Daniel. Porque na realidade os leões é que estavam em perigo Because com Daniel Daniel's ali. mouth was open. Porque Daniel abriu a boca dele. Daniel's mouth was opened. Daniel's mouth was open. He was free. Daniel- Porque Daniel, ele era livre na realidade. But the mouth of the lions were closed. Mas a boca dos leões estavam presas. And if the lions remain hungry for more 2-3 days, would die. E se os leões permanecessem com fome por mais 2 ou 3 dias, eles iam morrer. But the Daniel would never die. Mas Daniel nunca, jamais morreria. Because Daniel's God was with the Daniel. Porque Deus estava com Daniel. Amen. Amém? My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, you have no danger from your troubles, from your tests, temptation and problems. vocês não correm perigo enquanto vocês estão em problemas ou em provações e tentações. Jesus has no fear. Jesus has no danger from the death. Deus não correu perigo enquanto estava passando pela situação de morte. Because death couldn't harm the Jesus. Porque a morte não poderia causar dano nenhum a Jesus. Oh, death has danger from Jesus. A morte é que corria perigo com Jesus. Because death came in front of Jesus Porque a morte veio até Jesus and the death wouldn't remain death. It became the way. porque a morte, apesar de ter vindo até Jesus, ela não pôde permanecer diante de Jesus, ela teve que correr dele. Because the book of Gospel says, Porque which gospel? the book of John, O Evangelho de João diz, it says, who he believes in Jesus porque o Evangelho de João diz que aquele que crê em Jesus has no fear to death, não tem medo da morte. and he passes by death and enters in the heaven. E esse passa pela morte e entra nos céus. And now the death is a way for us. Então, hoje, a morte é só um caminho We para nós. pass through the death Nós passamos pela morte and we enter in the kingdom of e God. nós então entramos no reino de Deus. What happened with the death? O que acontece então com a morte? Death came in front of Jesus and wouldn't remain death. A morte veio então diante de Jesus, mas não pôde prevalecer diante dele. It became way. Ela se tornou somente um caminho. And your problem, E o seu problema, your trouble, a sua your dificuldade, test and temptation, a sua provação e tentação, when it comes in front of you, quando isso vem até você, you have no danger from him. você não corre perigo diante dessas coisas. They have danger from you. Eles é que correm perigo diante de Because você. they would be finished by the power of God. Porque elas vão ser encerradas pelo poder de Deus. Amen. Because the people of God never left alone. Porque o povo de Deus nunca é deixado sozinho. And my dear brothers and E sisters, meus queridos irmãos e irmãs,
Samson was going on his way, ele estava andando pelo seu caminho, and suddenly a young lion came in front of Samson. e de repente um leão jovem veio e parou diante de Sansão. Tests come like this. As provações vêm desta forma. You are on your way with Jesus. Você está no seu caminho com Jesus, You are spending your good spiritual life. você tem gastado tempo na sua prática espiritual, And suddenly what happens? e de repente alguma coisa acontece. A temptation comes in front of you. A tentação vem para você. And what you should do? E o que você deveria fazer então diante disso? You may be afraid of, Talvez você fique preocupado e com medo disso, and sometimes you may like this temptation. e de alguma forma você pode até gostar desse negócio. It depends on the temptation. Depende da tentação que vem até você, But mas temptation came, a tentação vem, a lion came, o leão veio até Sansão, and Samson killed the lion like a baby goat. e Sansão foi capaz de matar o leão como se mata um cabritinho. And he left the lion. E ele deixou o leão. He went to his way. Ele seguiu o caminho dele, And after some days, e depois de alguns dias, he came back ele voltou and he saw the carcass of the lion. e ele viu o corpo do leão deitado assim no chão. He saw the honey. E ele viu que ali no meio do corpo do leão tinha um favo de mel, um enxame de abelhas. He went there. Então ele foi até He ali, took the honey ele pegou o favo de mel, and he ate. ele comeu aquele favo de And mel, he gave this honey to his family, father, mother. ele tomou daquele mel, e não só tomou, como ele também deu ao seu pai, à sua mãe, para a sua família. My dear brothers and E sisters, meus queridos irmãos e irmãs, believers' life is like this. crentes podem agir exatamente dessa forma. You are on the way Você with está your no seu spiritual life, caminho, você está seguindo com a sua prática espiritual, and the temptation come, e a tentação vem até você. and you don't get afraid of the temptation. E nós não precisamos ficar preocupados com a tentação. You fight Você pode With the lutar contra ela, temptation, contra a tentação. and you kill the temptation E então você pode because destruir you a have the tentação. power of Jesus. Porque você You tem o have the poder de authority of Jesus. Jesus. Porque você tem o poder do Senhor You sobre can você. defeat the lion of the temptation. Você pode derrotar o leão da tentação. Even the Jesus said, Até mesmo Jesus disse. fight with the Satan and he will run away from you. Ele fala, lute contra Satanás e ele vai fugir de você. You can defeat him Você pode derrotar o because you inimigo. have the power. Nós temos o poder You para have the isso. power of the Holy Spirit. Nós temos o poder do Espírito Santo. And when the lion came, E quando o leão veio até Sansão, Samson was not left alone. Sansão não foi deixado sozinho, The Spirit of God was with him. porque o Espírito do Senhor estava ali em Sansão. And my dear brothers and E sisters, meus queridos irmãos e irmãs, when you face any temptation quando você encara uma tentação, and you determine that I will kill this temptation, você deve dizer que você vai derrotar aquela I tentação. wouldn't let the temptation defeat me, but I will defeat this Você não temptation. pode dizer que a tentação vai derrotar você. Ao contrário, você deve dizer que vai derrotar a tentação. And when you kill the lion of the temptation, E quando você destrói ou derrota o leão da tentação, you have opportunity to eat the honey of the glorification. você tem a oportunidade de comer do mel da glorificação. Because the Peter says, if we suffer with Jesus, we would be glorified with him. Porque o apóstolo Pedro diz na sua carta que se nós If we suffer with Jesus, sofremos com Jesus, nós também seremos glorificados, desfrutaremos da glória com Ele. my dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, this is very simple. isso é muito simples. If the Samson wouldn't kill the lion, he would never eat the honey. Se Sansão não derrotasse aquele leão, ele jamais poderia desfrutar do mel que estava. And if you don't kill your temptation, your test, your suffering, your problem, you would never eat
the honey of the glorification. E se você não for capaz de derrotar os problemas, as tribulações, as tentações, você jamais será capaz também de desfrutar da bênção, do mel que advém com a vitória sobre esses Because when the problemas. temptation comes, Porque quando a tentação vem, you have the chance, you have the opportunity to check the power of God. você tem a oportunidade de experimentar do poder do Senhor. The power which is given to you by Lord Jesus Christ, you have opportunity to check this power. O poder que foi dado através de Jesus Cristo a você, você tem possibilidade de desfrutar justamente nessa ocasião da tentação. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, when you defeat your tests and temptations, e quando você derrota as provações e tentações, the blessing doesn't remain unto you. It comes to your family, to your friends. essa bênção da vitória sobre a tentação não fica somente sobre você, isso também vem para a sua família. Because the victory of Jesus, it prevails. Porque a vitória de Jesus permanece, It penetrates in the families. ela penetra também na família. Okay? You believe in Jesus, Vocês acreditam em Jesus? and it can be blessful for your family. Então isso, o fato de você crer em Jesus pode ser bênção também para a sua família. And my dear brothers and E sisters, meus queridos irmãos e irmãs, tests and temptations may come. as provações e tentações, elas podem vir. This is very encouraging for us, Isso é muito encorajador para a gente. that Jesus was in the boat Porque quando Jesus estava dentro do barco and the storm came, e a tempestade veio, and he was sleeping in the boat. ele estava dormindo lá dentro do barco. Actually, he was not sleeping, E na verdade ele não estava dormindo. because the Bible says, Porque a Bíblia diz, the book of Psalms o says, livro dos Salmos diz, our God never sleeps. o nosso Deus nunca dorme. He doesn't sleep. Ele não dorme. He was not sleeping. Ele não estava dormindo. He was just waiting for the disciples to call him. Ele só estava esperando pelo chamado dos discípulos. And it happens with us. It happens with E us. isso acontece também conosco. And the temptation comes, A tentação vem and we try to solve this problem by ourselves. e nós tentamos resolver os problemas por nossa conta. No, my dear brothers and sisters, Não, meus irmãos e don't irmãs. try by yourself. Não tente resolver as coisas por si mesmo. Give the chance to the Holy Spirit to comfort you. Dê a chance do Espírito Santo confortar você. Let your God solve your problems. Deixe que Deus resolva os seus problemas. Let your Jesus show his love to you. Deixe que Jesus mostre o amor dele a você. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, you may have some problems Você- in your life. deve ter muitos problemas na sua Because vida. as I told you, in a Christian lives, problems comes. Porque como eu disse a você, na vida cristã os problemas vêm. Tests and temptations come. As provações e tentações vêm. But these tests and temptation are not to get us fallen, but to pick up high. Mas essas coisas vêm não para nos colocar para baixo, muito pelo contrário, mas para nos fazer subir. You may have temptation of broken relationship, Você pode ter problemas por conta de relacionamentos que foram destruídos, broken business, por conta de negócios que faliram, broken hearts. por conta de corações que foram partidos. You may have some temptation of the sickness. Você pode ter tentações em função da doença que você tem. You tried hard Você, to kill this temptation. você tenta com todas as forças destruir essas tentações. But my dear brothers and sisters, remember, Mas, meus irmãos, lembrem-se, these temptations are not to get you fallen, essas tentações não surgiram para jogar você para baixo, but to pick you high. mas para colocar você mais alto. Because in the book of Proverbs, it says, Porque no livro de Provérbios diz, temptation for the believer a tentação para o crente and the furnace for the gold. é como o forno que é para o fogo que é para o ouro. They work same. They do same. They do same. The fire for the gold and the temptation for the believer do Então, same. assim como o fogo é para o ouro, assim também é a tentação para aquele que crê. Because
We cannot check the gold without fire. Porque nós não somos capazes de verificar a pureza do ouro sem o fogo. Gold is always checked by the high fire. O ouro é sempre verificado através do fogo alto. When we put the gold in the fire, Quando você põe o ouro no meio do fogo, it will tell you that the gold is pure. isso vai dizer a você se de fato aquele ouro é puro. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, when you pass through any temptation, quando você passa por qualquer tentação, just remember lembre-se, and be thankful to God seja grato a that this is the Deus. time that God is going to prove you a real son and real daughter of God. E esse é o momento em que Deus vai provar para você se de fato há pureza em você e provar também o amor de seu filho. You are going to show that what you are. Você vai mostrar quem de fato você é. You are going to tell the people that who you are. Você vai mostrar às pessoas quem é você. Your temptation would never be able to get you fallen. A sua tentação não será capaz de colocar você para It will baixo. glorify you in the eyes of the God. Isso vai fazer com que você seja levado às alturas com Deus. If you see the diamond in the raw form, Se você vê o diamante na sua forma bruta, nobody can say that this is diamond. ninguém pode dizer que aquilo ali é um But diamante. when the diamond passes through the heavy machineries, cutters, hammers, Quando o diamante passa, depois que ele passa pelo maquinário para lapidá-lo e deixá-lo numa forma visível, it becomes a very beautiful diamond. ele se torna então um diamante muito bonito. And my dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, temptation may have any form, a tentação pode ter qualquer forma, any kind, de qualquer tipo. every form, every kind of temptation would not be able to get you fallen. Nenhuma das formas ou tipos de tentação são capazes de fazer com que você caia. It will pick you up very high Eles fazem com que você seja levado muito alto, because God loves you. porque Deus ama você. He protects you. Ele protege você. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, if the Samson wouldn't kill the lion, se Sansão não fosse capaz de matar aquele leão, he would never eat the honey. ele nunca comeria daquele mel. And if the believer doesn't kill the lion of the temptation, E se o crente não derrota o leão da tentação, he could never eat the honey of the ele glorification. nunca poderá comer do mel da glorificação. And the victory over the temptation would bless you and your family also. E se você vencer a tentação, você será capaz de desfrutar de uma bênção que será também não só para você, mas para a sua família. Amen? Amen? Please, Por please stand favor, up. fiquem em pé. Close your eyes and bow your heads. Feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Maybe we don't know about your tests and temptations and suffering and problems. Talvez eu não saiba quais são as suas tentações, os seus problemas e as suas provações, But God knows. mas Deus conhece. Let's put your problem, your suffering, your test, your temptation before God. Vamos colocar então os nossos problemas, as nossas tentações e provações e sofrimentos diante de Deus. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, first thing I want you to remember, a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, you are passing through the sufferings, vocês estão passando pelos sofrimentos, but God is preparing blessings for you in the heaven. mas Deus está preparando bênçãos para vocês nos céus. And on His time, He would deliver your blessing to you. E no tempo dele, ele vai entregar a bênção dele a vocês. This is like pregnancy. Isso é como uma gestação. When the woman is pregnant, Quando a mulher está grávida, so she knows that she has child. ela sabe que ela tem dentro de si uma criança. Her husband knows that they have O child. marido dela sabe que ela tem uma criança no All ventre. the family knows that they have child. Todas as grávidas sabem que tem uma criança. But to play with the child, there is a time. Mas para você aproveitar do tempo com a criança, é preciso esperar.
If you want to play with that child, you have to wait for the time of the God. Se você quiser brincar com aquela criança, você tem que esperar o momento certo de Deus. And the time would come that the mother, father, and the whole family will play with the child, with the blessing. E chegará o momento em que o pai e a mãe vão poder brincar com aquela criança e desfrutar da bênção da companhia dela. And my dear brothers and E sisters, meus irmãos e irmãs, God has blessed you. Deus tem abençoado você. And Jesus said, what you have asked in my name, just remember that you have got. Jesus ensina que aquilo que você pede no nome dele, você já tem. And today what you have asked in the name of Jesus, E hoje, aquilo que você tem pedido no nome de Jesus, I want you to know, all of you, eu quero que todos vocês saibam. you all are pregnant with that blessing what you have asked in the name of Jesus. Vocês já estão gerando dentro de vocês todas essas bênçãos que você tem no nome de Jesus. And the time comes that when this blessing would be delivered from you and will stand in front of you. E o tempo chegará em que essas bênçãos serão entregues a você e estarão diante de você. And today, Com Any doença, problem, com algum problema, any test, com qualquer any provação, temptation, com qualquer tentação, very high. isso está somente para colocar você mais alto. This is to bless you. Isso é para abençoar você. This is to feel the companionship of God. Isso aí é para completar você com a companhia de Deus. This is to feel you the need of the God. Isso é para completar você com a bênção do Senhor. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we are thankful to you for all the lives in front of you. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante Bless de nós. this life. Abençoe essas vidas. Bless these people. Abençoe este povo. Let them be used for your glory. Que eles sejam usados para a Sua glória. Bless this church. Abençoe essa Bless igreja. our pastor. Abençoa os pastores. Bless our presbyters and deacons and all the congregation. Abençoa todos os presbíteros e And all diáconos the e toda essa glory to congregação. you. Que tudo seja para a Sua glória. All the glory to you. Toda a glória ao Senhor. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you very much.